Olá, queridos amigos e amigas da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana separamos uma horinha para estudarmos a Palavra de Deus e buscarmos no Novo Testamento, na fala do Cristo, alguma verdade que Ele deixou para mim e para você. O tema que hoje nós vamos ensinar tem a ver com o perdão. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Você alguma vez na vida precisou perdoar alguém que te ofendeu? Você alguma vez teve que pedir perdão por ter ofendido alguém? Certamente você já passou por situações assim. O que a Palavra de Deus revela a respeito do perdão? É isso que vamos estudar hoje. Você é muito bem-vindo. Eu quero saudar a você que nos acompanha também pelas redes sociais. Obrigado por você também estar aí assinando o nosso canal no YouTube. Se você não é assinante ainda, faça a sua inscrição, acesse o nosso canal, vai aparecer com o endereço, se inscreva lá, ative também o sininho para você receber as novidades em primeira mão e acompanhe aí todas as temporadas do programa Bíblia Fácil. E se você quiser acompanhar não só assistindo, mas também tendo acesso a todo o conteúdo que nós oferecemos aqui e estudamos no programa, eu tenho para você aqui esse guia. Um guia impresso do nosso temário, Ensinos de Jesus, com todos os 18 temas que aqui estamos estudando nessa temporada, tá bem? Você pode solicitar esse material, ele é inteiramente grátis, vai chegar na sua casa através dos correios e você não paga nada por isso, tá bom? Você pode solicitar por telefone, em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, lembrando, horário comercial. Você pode também solicitar através do nosso WhatsApp, o nosso número é 12981001615, mande uma mensagem dizendo eu quero o curso Ensinos de Jesus, ou você pode entrar no nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil e fazer ali o seu cadastro de forma online, tá bem? Se você preencher o questionário no final deste guia, você ainda poderá ganhar esse DVD aqui, que nós gravamos lá nas Terras Bíblicas, são os mesmos temas do guia impresso, só que em vídeo. Bons vídeos para você assistir e partilhar com seus amigos, tá bem? Lembrando sempre que você não paga nada por isso. E graças a você que é anjo da esperança e tem apoiado o ministério da Novo Tempo. Eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e se juntar aqui a este grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil, né? Brasília, aqui de São Paulo, Goiás, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, não é isso? Pernambuco, e estão aqui ao longo dessas semanas estudando junto com a gente a Palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, se junte a esse grupo de estudo e vamos aprender mais da vontade de Deus para a nossa vida. A gente não começa o programa, o estudo da Palavra, sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para que nós orássemos mais uma vez. Nosso Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez podermos estar reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco. Esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa agora também iluminar nossa mente para que nós possamos compreender a Tua vontade e aplicá-la em nossa vida. Tome conta de nós e de cada amigo telespectador, de cada amigo ouvinte que está agora conectado com o programa. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos então ao tema de hoje, o que Jesus ensinou a respeito do perdão. Esse é um tema muito especial. Quem não precisou na sua vida oferecer ou pedir perdão em algum momento? Nós somos tão falhos, né? E precisamos conviver com essa realidade. Sabe que o tema do perdão é um tema que deveria ser mais abordado em nossas igrejas, né? Nos nossos ambientes de estudo da Bíblia. Sabe por quê? Porque é uma realidade constante nossa, o viver, o ter dificuldades, o pecar, e o perdão sempre tem que estar presente. Então, é uma doutrina essencial do cristianismo. Como que a gente obtém o perdão dos pecados, uma vez que somos pecadores e carecemos da graça de Cristo. Olha o que fez Davi após haver
pecado contra Deus. Ele escreveu o Salmo 32, e lá no Salmo 32, no verso 1, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz, diz Davi, quem tem o seu pecado perdoado, a sua iniquidade coberta. E ele diz no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Davi tinha consciência do seu pecado e ele confessava ao Senhor. E ele também acreditava que Deus perdoaria a sua iniquidade. Agora, quem é somente que pode perdoar pecados? Davi diz o Salmo que ele confessou ao Senhor. Alguém além de Deus pode perdoar pecados? Vamos ler 2 textos que nos ajudam. Salmo 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O perdão está com Deus. Com Ele está o perdão. E o próprio Cristo, em Marcos 2, verso 7, foi acusado de haver pecado por ter perdoado pecados. Olha o que diz o texto sagrado. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então, aqui em Marcos capítulo 2, você tem a cena de Jesus perdoando o pecado de alguém. E quando Jesus perdoa o pecado, os judeus o acusam dizendo, você cometeu blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado, senão Deus? Agora, Jesus não cometeu blasfêmia, né? Porque Ele é Deus. Ele podia perdoar pecados. Então, o raciocínio dos judeus estava correto. Só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não reconheciam que Jesus era Deus. E Jesus era. Então, a Bíblia é clara em dizer que só há um ser que pode perdoar pecados. E esse ser é Deus. Fernanda? Então, pastor, como eu venho de uma família católica, né? Na Igreja Católica existe confessar aos padres, né? O perdão dos pecados. Inclusive, eu viajei há pouco tempo e lá, nesse ano, parece que estava tendo um perdão que perdoava inclusive os mortos. Tinha que passar na porta da graça. E quando você passava na porta dessas igrejas, você conseguia não só o perdão para si, mas também o perdão dos seus entes que haviam morrido. E essa questão também de onde que surgiu isso? Eu confessar os meus pecados a um padre e ele ter o direito de me conceder o perdão ou me dar uma penitência? Ok. Eu tenho aqui uma imagem justamente do que você está falando. Então, hoje é uma prática comum no Brasil alguém buscar ali o líder religioso, o sacerdote, o padre, para confessar o seu pecado e obter dele o perdão. Bom, à luz da Bíblia, isso é uma blasfêmia, porque eu não tenho que buscar um homem para obter o perdão do meu pecado, uma vez que o homem não pode perdoar, só Deus pode perdoar. É claro que existe uma esfera humana do perdão e nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, né? Mas aqui é o pecado que você comete contra Deus, é Deus quem tem que dar esse perdão e não o homem. Agora, isso não é novo, né? Há séculos isso surgiu. E na realidade, quando surgiu essa ideia de que o sacerdote, né? Ele tinha ali o poder de perdoar pecados, é na tentativa de manter um sacerdócio que era praticado no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele trazia uma oferta, um animal, até o santuário e lá na presença do sacerdote, ele confessava o seu pecado. Então, esse sistema de confissões de pecado permaneceu em todo o Antigo Testamento. Mas quando veio Cristo e ele morre, e como era tipificado pelas ofertas de animais, então agora Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote para sempre, como ensina o livro de Hebreus. E Cristo agora está no santuário. Então o pecador buscava o sacerdote no santuário para obter o perdão. Agora nós buscamos a Cristo que também está num santuário, só que no céu, para obter o perdão. Agora,
A Igreja Romana tentou estabelecer um sacerdócio na terra perene e tentou trazer para esse sacerdote a prerrogativa que tinha o sacerdote do Antigo Testamento. Mas isso é uma blasfêmia à luz da Bíblia. Nenhum homem tem poder de perdoar pecados, muito menos confessar pecado de quem já morreu. Ora, como que eu posso confessar ou pedir que Deus perdoe o pecado de alguém que já morreu? A pessoa, quando morre, o caso dela está selado, ou para a salvação ou para a perdição. Quem está morto está com o caso decidido. Ou ele morreu salvo, ou ele morreu perdido. Não existe a possibilidade de você obter um perdão estando morto. Nós vamos estudar hoje 3 condições bíblicas para que o pecado seja perdoado. Agora, essas condições só podem ser preenchidas por quem está vivo, porque é a própria pessoa que tem que preencher a condição. Então, essa história de orar por mortos ou pedir perdão por quem já morreu não tem o aval, a aprovação da Bíblia Sagrada. Adilson? Eu estou tentando entender o perdão do pecado, a confissão do pecado ao padre que a Igreja Católica faz. Porque a Igreja Católica se considera apostólica. E quando Jesus enviou os apóstolos, ele não deu esse poder aos apóstolos, a quem perdoar os pecados serão perdoados? Será que não é baseado nessa explicação? Esse é um dos textos que eles usam. Mas o que disse Cristo nessa ordem? Quando alguém ofende você, e Tiago vai explicar isso, você pode dar perdão a essa pessoa, porque alguém te ofendeu. Agora, se alguém pecou contra Deus, você não pode perdoar esse pecado. Então, o perdão na Bíblia ele tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Na dimensão horizontal, nós temos que perdoar aquele que nos ofende. Isso até faz parte da oração modelo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como os perdoamos os nossos devedores. Então, alguém ofendeu você, você sim deve perdoar. Agora, quando alguém peca contra Deus e ofende a Deus, isso nada tem a ver com você nem comigo. A pessoa tem que confessar a Deus. O problema é que nessa doutrina romana, todos os pecados passam pelo sacerdote. É ele que vai resolver o problema. E não só isso, se dá algum tipo de penitência para que o perdão seja alcançado. Como que se pecado pudesse ser perdoado por uma obra humana. Eu faço alguma coisa para obter o perdão. Isso tem a ver com a atitude do coração. Isso tem a ver com o sentimento. Não tem a ver com a questão de que eu vou fazer isso ou aquilo para obter o perdão de Deus. Deus não negocia com o ser humano. Não é assim que acontece, certo? Mas vamos entender um pouquinho mais dessa realidade do perdão. Cristo somente pode perdoar pecados porque Ele tornou-se o nosso advogado no santuário. Tem um texto que você pode ler comigo agora, que me veio à mente, 1 João, capítulo 2. Olha aí, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, um texto muito conhecido, página 824. Bem no finalzinho da Bíblia, página 824. João escreveu assim, 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado aonde? Junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Olha aqui o primeiro capítulo no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia é clara em dizer que é Cristo quem tem o poder de perdoar. E se no Antigo Testamento você tinha um sistema do santuário estabelecido, que era o Evangelho em símbolos, o pecador ia até o santuário e lá diante do sacerdote, ele confessava o seu pecado e o animal morria. Agora Cristo veio e morreu como o Cordeiro de Deus. E ele foi para o santuário celestial após a ressurreição. Agora você, quando peca, o que você faz? Você continua indo ao sacerdote, só que é o sacerdote celestial. É o Cristo que morreu por você. E porque ele morreu, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ninguém mais. Então nós temos que deixar bem claro isto, que Jesus é o nosso sacerdote no sumo santuário celestial.
O ser humano também pode perdoar pecados. Olha o que diz o texto de João, e quem sabe é de esse texto que você estava se referindo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. E o outro texto de Efésios, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos como? Esse é o contexto da passagem. Então, se eu perdoar, se eu for perdoado, é a dimensão horizontal do perdão. É a prática entre nós, seres humanos. Agora, quando você adora um ídolo, você pecou contra algum ser humano? Quando você usa o nome de Deus em vão, você pecou contra algum ser humano? Não, você pecou contra Deus. O perdão tem que ser lá. Então, todo pecado que você comete contra Deus, é a Deus que você tem que buscar a confissão e o arrependimento. E quando você peca contra o próximo, você ofende o próximo e também a Deus. Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é a propriedade dele. Então, há pecados que você comete contra Deus apenas, e há pecado que você comete contra o próximo e contra Deus. Porque o nosso próximo é possessão de Deus. Esmeralda? Só para acrescentar, referente ao perdão, que para minha vida foi assim um momento assim difícil, e quando assim lendo a Bíblia, vendo um estudo, e aí eu tive assim entendimento de que o perdão é uma chave para que as coisas começassem a fluir, né? Tanto na comunhão com Deus como a paz de espírito, né? E às vezes a gente fala, você não sabe porque você passou o que eu passei. É fácil falar e para você perdoar, mas quando a gente entende mesmo, né, que o perdão é muito importante para que rompa, para as coisas comecem a fluir, para você ter um caminhar com Deus, é muito importante, né, para quem possa estar ouvindo, né, libere o perdão se tem esse coração duro, triste, para papai poder operar, né, e a gente ter uma caminhada com o Pai. É verdade. A gente sempre diz aqui, Esmeralda, que o perdão ele é terapêutico. Então, quem aprende a perdoar, quem perdoa, ele cura a sua alma. O perdão traz cura. Agora, quem guarda o rancor e não estende o perdão, esse vai sofrer e pode até adoecer por essa falta de perdão. É verdade. Então, nós somos estimulados a dar o perdão sempre. Gisele? Dentro dessa ótica aí de confessar, né, e falar com os irmãos, baseado em que algumas igrejas, ela até fala para falar com os irmãos, aí tem até exortação, às vezes tem até uma disciplina, parece-me, que é aplicada. Seria dentro dessa dinâmica também de pecados e perdão, ou seria outra coisa? Você tem essa dinâmica sim na Bíblia, né? O apóstolo Paulo orientando principalmente a igreja de Corinto sobre como deveriam proceder com quem estava em pecado. Então a igreja tem a responsabilidade de ajudar os membros. E disciplina na Bíblia, ela é sempre restaurativa, nunca punitiva. Então, quando alguém comete um pecado público que traz opróbrio à comunidade, à igreja, essa comunidade tem que lidar com essa situação. O caso tem que ser resolvido. E se for preciso aplicar uma disciplina, a pessoa tem que ser disciplinada para que ela entenda que o que ela fez foi errado e trouxe opróbrio à igreja, à causa de Deus. Porque se não houver disciplina eclesiástica, as pessoas que fizerem as coisas erradas e não forem por isso corrigidas, ninguém saberá o que é certo e o que é errado. Então a disciplina eclesiástica tem a função primária de resgatar o pecador, mas há uma função secundária, tornar claro para as pessoas o que é certo e o que é errado. Posso dar um exemplo para você? No passado eu fui procurado para realizar uma cerimônia de casamento e tudo estava alinhado para que isso acontecesse. Até que eu descubro que a pessoa que se casaria, a noiva, ela estava grávida. E a gente entende pela Bíblia que a relação sexual só pode acontecer após o casamento. Ou seja, ela havia quebrado um mandamento de Deus. Então, isso tornou-se público porque a criança estava sendo gerada. Então, teve que se lidar com o caso de forma pública. Então, veja, se isso não acontece, então a gente passa a mensagem
de que qualquer um pode ter relação sexual, pode até engravidar, ter filhos e ainda casar no religioso. Veja, a bênção religiosa que se dá no casamento é para a união de corpos. Se já houve a união, não existe essa bênção, certo? A gente não pede essa bênção. As pessoas podem até corrigir o erro, podem até fazer um casamento civil e certamente Deus pode abençoar esse casal. Mas aquela bênção reservada para a união matrimonial, ela é perdida. Quando se antecipa e se comete o pecado da fornicação, por exemplo. A igreja tem que lidar com isso, para que ficar claro o divisor. O problema hoje é que as igrejas, por não estarem disciplinando nem lidando com os pecados, ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. E parece que você pode fazer tudo e não há nenhum problema. Mas aí, por exemplo, algumas igrejas às vezes afasta do ministério por algum tempo e passado esse tempo a pessoa pode retornar. Isso não seria meio que um perdão daquele erro? Não seria outorgada àquela autoridade eclesiástica o perdão ou a expiação daquele pecado cometido? Eu acho que são duas coisas diferentes que têm que ficar bem claras. Quando a pessoa comete um erro, um pecado, a igreja tem que ensinar que ela tem que buscar reconciliação com Deus. Essa é a primeira reconciliação. A disciplina eclesiástica não está ali para assumir o papel divino em estender o perdão à pessoa. Isso ela comete com Deus. O que a igreja faz de forma pública é lidar com a situação dela, o status dela como membro. Então ali, se há uma disciplina e vence a disciplina, ela volta ao status de membro normal. Houve disciplina para ficar claro que a igreja não aprova aquela atitude. Mas isso nada tem a ver com o aspecto do perdão. A reconciliação é com Deus. Porque se for assim, eu vou então agora colocar a condição de perdão à comissão de igreja, a uma igreja. Eu não dependo do ser humano para o perdão, eu dependo de Deus. Então ela lida apenas de forma eclesiástica para manter a decência e a ordem. Mas a reconciliação, a pessoa tem que fazer com o próprio Deus. Sim, Esmeralda. Complementando aqui o que a irmã falou, tem a reconciliação, o pedido de perdão. Mesmo assim, no caso, não seria realizado o casamento, essa bênção não seria dada, esse casamento na igreja? Não, a bênção para a união de corpos, que é aquela bênção do casamento, ela não é invocada mais por um pastor, ou pelo menos não deveria ser invocada, certo? Mas seria feito o casamento? Não. Não religioso. A igreja adventista não realiza um casamento religioso para pessoas que se uniram em corpos, que já tiveram relação sexual. A cerimônia religiosa na igreja adventista, estou falando que eu conheço, a cerimônia religiosa na igreja adventista, ela acontece entre um homem e uma mulher que querem se casar e se unir em corpos. Então a bênção é para a união dos corpos. Se essa união já aconteceu, eu não tenho que invocar essa bênção mais. Ela já aconteceu. E ela aconteceu fora dos limites do casamento. O que a Bíblia chama de fornicação, que é pecado. Porque a gente vê, né, muitos casamentos sendo realizados. Acontece. Acontece em muitos casamentos. Está grávida, certo? Filho, já foi casado. Acontece. Está ali casando na igreja. Certo. Mas a gente entende à luz da Bíblia de que essa bênção matrimonial, ela é invocada para que os corpos se unam. Se já houve o pecado, porque se foi praticado o sexo antes do casamento, isso na Bíblia é fornicação, então não vou agora invocar uma bênção para que os corpos se unam, uma vez que isso já aconteceu. Entendi. Daí a importância de nós, como igreja, ensinar para os nossos jovens a fidelidade a Deus no que tange a vida sexual. E o garoto se preservar para a menina e vice-versa. Então nós temos que incentivar a isso. Porque o maior presente que uma moça pode dar para um rapaz e vice-versa é chegar virgem no casamento. É verdade. É se guardar para a pessoa que ama e por toda a vida. Esse é o maior presente. Então a igreja tem que valorizar esses princípios, certo? Uma dificuldade, né? Porque... É uma luta contra a sociedade, porque a sociedade prega o oposto. Isso, e a gente está ali tentando ensinar e eles veem, né, o que a sociedade está ensinando, então é uma coisa que a gente tem que perseverar, ensinar, né? Porque muitos falam que é fora de moda, que é careta, mas
Mas a palavra de Deus tem uma verdade que é atemporal. A verdade é a palavra. Eu sempre digo, pode passar o tempo, mas aquilo que é verdade sempre será verdade e o erro sempre será erro. E o tempo não transforma o erro em verdade. O tempo não muda o erro em verdade. Sempre será certo e sempre será errado. Ok? Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito desse tema e aqui nós vamos ver agora algumas condições para que o perdão seja alcançado. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos analisar pelo menos 3 condições para que o meu pecado seja perdoado. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do perdão. E nós vimos no primeiro bloco que Deus somente pode perdoar pecados. E há uma dimensão horizontal também do perdão, onde nós, seres humanos, temos que nos perdoar mutuamente. Então, quando eu ofendo meu irmão ou a minha irmã, eu tenho que buscar esse perdão. Agora, quando eu ofendo o próximo, eu também ofendo a Deus. Eu tenho que buscar também o perdão de Deus. E há pecados na Bíblia que se relacionam diretamente você com Deus. E para isso eu tenho que buscar em Deus o perdão. Cristo, ao morrer na cruz, ressuscitar e entrar no santuário celestial, ele tornou-se o nosso advogado. E assim como no Antigo Testamento o pecador buscava o sacerdote no santuário, nós hoje, pela fé, temos que entrar no santuário celestial e buscar também o nosso sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote. E João vai dizer que o ideal é que nós não pequemos, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Cristo é o nosso intercessor. E agora vamos passar as condições que nós devemos preencher para que o perdão seja alcançado. Eu queria analisar com vocês apenas 3 condições. A primeira delas aparece aqui em Atos, capítulo 3, verso 19. Assim diz o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui aparecem 2 palavras, arrependimento e conversão. São 2 coisas diferentes. Arrependimento, o que é? O melhor sinônimo para arrependimento é tristeza. Então, quando alguém está arrependido, é porque ele está triste pelo ato que cometeu. Isso é arrependimento. Agora, nós temos que fazer uma diferenciação. O genuíno arrependimento leva à tristeza pelo ato cometido. Quando o arrependimento não é genuíno, ou quando nem de fato acontece arrependimento, muitas vezes é o medo das consequências. Então, medo das consequências não quer dizer que houve um genuíno arrependimento. Então, de fato, quando há tristeza pelo que se cometeu, aí está o genuíno arrependimento. E o que significa conversão? Significa mudar totalmente de direção. Eu estava fazendo uma coisa e agora não vou mais fazer. Isso é conversão, é mudar de direção. Cíntia? Mesmo que haja um arrependimento, né, e o perdão de Deus pelos nossos pecados, ele faz com que não aconteçam como que eu posso falar? As consequências do pecado? Haverá situações em que as consequências virão. E Deus pode até dar o perdão, mas às vezes as consequências serão colhidas pela pessoa. Vamos pensar numa pessoa que, mesmo sabendo que era errado, fumou, bebeu e usou drogas a vida inteira, sabendo que isso é errado. Por que é errado? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o que Paulo vai ensinar lá em Coríntios, né? Se alguém destruir o corpo que sois vós, Deus o destruirá. Então eu não posso destruir o meu corpo. E se eu uso coisas que fazem mal ao corpo, isso é pecado. Agora eu faço isso com consciência. Um dia eu me arrependo de ter feito isso. Deus pode perdoar o meu pecado, mas pode ser que eu contraia uma doença pelo estilo de vida que eu levei até então. Então, Deus não vai tirar essa consequência. Ele pode tirar, como pode não tirar. Então, há pecados que nós vamos amargar as consequências dele. E quando a gente olha para as páginas da Bíblia, o que a gente encontra é isso. Olhe, por exemplo, o pecado de Davi com Betseba. Ele cometeu um homicídio e depois o adultério. Nasceu quem desse adultério? Nasceu um garoto. O que aconteceu com o garoto? Ele morreu. A consequência veio. Olha Salomão, ele contraiu quantas esposas?
tinha lá entre esposa e concubinas 1000 mulheres, mas ele colheu amargos frutos dessa quantidade de esposas que ele tomou contra a vontade de Deus. Olhe para Abraão, a experiência dele com Agar, ele colheu consequências do seu erro também. Então, na Bíblia, você tem a questão do perdão, mas há consequências que permanecem por causa do ato que se cometeu. Às vezes, a consequência não vem. Às vezes, Deus tira essa consequência. Às vezes, a consequência vem. Então, o perdão não condiciona a eliminação da consequência. Pastor, nessa passagem de Davi, eu, sem estudar com profundidade, eu achava que Deus tinha sido muito duro com ele. Porque além de ter sangue na casa, os filhos se voltarem contra ele, não é? Havia aquela questão de Amon com a própria irmã e o irmão matando o outro, foi bem terrível. As mulheres dele também sofreram pela questão do adultério, porque elas foram violentadas. E eu achava que ele tinha sido muito duro. Mas aí, olhando o contexto, Natã foi lá, por ordem de Deus, e deu a oportunidade dele se arrepender, não é? Porque ele tentou, inclusive, camuflar a gravidez de Betseba, não é? Antes de mandar Urias para a morte. Aí ele tentou camuflar ainda e dizer que o filho não era dele, não é? Então, realmente foi um erro grave. Aí, então, vem Natã com a oportunidade de arrependimento e coloca uma figuração, né? Uma alegoria. Conta uma história para ele, né, das ovelhas, né? E lá em Mateus, no Novo Testamento, diz que com a mesma medida com que julgardes, serás julgado. E ele foi e julgou a própria causa dele, só que de uma forma figurativa, com morte. Então, ele foi muito duro. E ele estava ali se julgando, não é? Então, eu entendo que o próprio Davi, que foi muito duro consigo mesmo, usando de hipocrisia, porque ele estava camuflando ainda o pecado. Não é? E eu entendo que não foi Deus que foi tão duro, embora haja consequência. Claro. Não é? Porque ele se julgou, não é, com uma medida que ele mesmo não sabia que era para si, não é? Porque ele estava sendo hipócrita. Exatamente. Então você perceba como que funciona, né? E quantas consequências eles colheram desses atos que eles praticaram. Então, de fato, nós temos que entender que tem que haver esse arrependimento, essa mudança de atitude. Uma segunda condição, nós acabamos de ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver o quê? A confissão. O que é a confissão? É a verbalização, é o reconhecimento de que o ato que eu cometi foi ilícito, foi errado. Eu errei no que fiz. Então, esse reconhecimento faz parte, é um processo pedagógico, né? É um processo pedagógico, o reconhecimento da culpa. Você lida bem lá, né? No trabalho, vê lá quantos casos chegam lá. Não chegam pessoas ali, às vezes, num presídio, que cometeram crimes e acham-se inocentes. Todos dizem que são inocentes, né? Quer dizer, a pessoa cometeu um homicídio às vezes, né? Um latrocínio, e ela acha que ela está certa, né? Ela quer se justificar de alguma maneira. Enquanto houver essa tentativa de justificativa, a pessoa não consegue alcançar o perdão. Porque a Bíblia é clara em dizer, se confessarmos, então a gente tem que reconhecer a nossa falha, que a gente errou, que nós falhamos. E veja, isso é altruísta, né? Isso é altruísta. Você já encontrou por aí aquela pessoa que acha que nunca erra, que nunca falha? Você que está assistindo em casa, lembrou de alguém? Lembrou? Na igreja sempre tem um assim, né? Nunca erra, nunca falha. Alguns momentos ele está certo e a igreja inteira está errada. Alguns momentos a pessoa está certa, o mundo inteiro está errado. Nessa disposição, o perdão não chega. Tem que haver reconhecimento da culpa, reconhecimento do erro. E se você fez alguma coisa da qual você se envergonha, esse reconhecimento, ele é terapêutico, ele vai ajudar você a deixar esse problema no passado e seguir com a tua vida. Sabe por quê? Porque o cometer o erro não é o fim de tudo.
O fim de tudo é você errar e achar que está certo. Aí a coisa está difícil. Então a gente tem que reconhecer que nós somos falhos. Cedo ou tarde vamos precisar do perdão e da misericórdia das pessoas. Isto vale para todos nós. Então eu tenho, como você mencionou, com a medida que medirdes, vocês serão medidos. Eu tenho que ser uma pessoa perdoadora. Eu tenho que ser uma pessoa compreensiva. E isso começa dentro da minha casa. Tirando a capa de super-homem, de mulher maravilha. E reconhecendo que nós temos falhas. Que nós falhamos em algum momento com os filhos. Falhamos como cônjuge. Falhamos como pais. Temos que reconhecer. Então veja, o confessar é isso. É esse reconhecimento que a gente precisa. Não, dentro disso de pessoas, né, que acham que nunca erram, me lembrei de 2 textos bíblicos. O primeiro é do jovem rico, né, que achava que já estava fazendo de tudo. Tudo isso tenho feito. O que me falta ainda, né? Exatamente. Mas, assim, se a gente se olhar, a gente vai ouvir Jesus nos dizendo ainda falta alguma coisa, porque a gente não chegou à perfeição. E o outro texto que eu me lembrei é da oração do fariseu e do publicano, né? Que ele se achava melhor do que o outro, porque ele estava fazendo todas aquelas Até obras. disse assim, né? Graças te dou porque não sou como esse aí, né? Exatamente. E o texto fala pra gente que ele não voltou para casa justificado, o outro sim. O outro voltou. Então, O outro disse o quê? Tem misericórdia de mim, pecador. Né? exatamente. Então, assim, esse cuidado que todos nós temos que ter para não sermos legalistas, né? Porque a partir do fariseu, que era legalista, e do jovem rico também, que achava que só cumprir a lei estava tudo, né? Estava encerrado tudo, e na verdade não é assim, né? É verdade. E veja que em ambos os casos, né? A autossuficiência foi o grande problema. Não reconheceram que haviam falhado. Eu li certa vez, se não me falha a memória, né? Eu acho que foi o próprio Nero. Nero foi um homem muito cruel, né? A história diz que ele abriu a própria mãe, né? Para saber de onde ele veio. Ele matou milhares de pessoas, matou milhares de cristãos. E eu li certa vez, quando ele estava morrendo, ele começou a chorar e disse: o mundo está perdendo um grande artista. Ou seja, o mundo está perdendo uma personalidade importantíssima. Então, ou seja, o sentimento, o egoísmo, a autossuficiência impede essa postura de humildade, né? E de fato, você para confessar que você errou, que você falou, você tem que ser humilde, né? A gente tem que ter isso. Fernanda. Nessa questão de confissão, eu vi um pastor um dia falar que o pecado também tem que ter nome, né? Que ao confessar o pecado, que nós temos que falar o pecado. Mas muitas vezes a gente se sente pecador por, assim, pelo nosso jeito de agir no dia a dia, às vezes no pensamento, e às vezes no sentimento ruim, às vezes no falar alguma coisa, né? Mas ele fala o seguinte, eu vi ele falando que, olha, ao confessar o pecado, para que você tenha o perdão, você tem que dar nome ao seu pecado. Você tem que especificar o que você está confessando. É sempre assim ou a gente pode pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sei que eu sou falha e que a sua misericórdia me cubra nesse momento. E nesse momento eu também sou perdoada geral, né? Eu acho que ele está certo em afirmar isso, porque você, quando dá nome aos bois, quando você menciona, isso é um tipo de autoconsciência que você vai assumindo para não voltar a cometer o mesmo pecado. Então, cada vez que você na oração verbalize e especifique o que você assume que você errou, você está convencendo a você mesmo de que aquilo não é certo. Isso é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo. Então, você está convencendo-se de que a atitude é errada. Isso vai ajudar você a não voltar a cometer. Se eu tentar pedir perdão por atacado, eu posso correr o risco de não saber o que é certo e o que é errado em algum momento. Agora, é claro que há pecados dos quais eu já me esqueci. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão a Deus pelos pecados que eu tenho consciência e que se houver algum pecado que eu não confessei, que Deus também me perdoe. Certo? E Deus, como diz a palavra, é rico em perdoar. E com Ele está o perdão. Certo? Vamos avançar aqui nos estudos. Terceira condição.
Vimos a primeira que tinha a ver com confessar, né? A primeira que tinha a ver com convertei-vos e arrependei-vos, né? A segunda é a confissão e a terceira é o quê? Jesus falou assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Qual é a terceira condição? Deus não vai perdoar você se você não perdoar o próximo. Essa é uma condição. Então, se você não quer dar o perdão, não espere que Deus vá perdoar você. Então, essa é a terceira condição. Então, eu tenho que reconhecer que às vezes eu serei ofendido, mas eu tenho que ter disposição de perdoar as pessoas. Daniele? Pastor, existe algum tipo de perdão que só Deus pode nos ajudar a perdoar? Porque quando a gente não é ofendido assim, verbalmente, mas as pessoas, por exemplo, que perderam um filho, foi assassinado, né? A gente vê casos assim que são muito difíceis. E só Deus mesmo, é um perdão divino. Então a gente tem que se submeter a Deus e dizer, se eu não estou conseguindo, me ajuda, não é, a perdoar. Agora a gente não vai conseguir completamente como Deus que joga no mar do esquecimento, não é assim? Porque a gente não vai conseguir esquecer. Aí seria hipocrisia. Aí eu vi algum pregador famoso desse falar assim, perdoar não é esquecer. Perdoar é falar naquele assunto e não sentir mais dor. Aí você sabe que está curado daquilo. Então, se você perdoou realmente, se você diz que perdoou, mas toda vez que fala, você fala com rancor, você fala com raiva, significa que você não, ainda está doendo, então não está curado. Então, você não perdoou completamente. Aí a gente, com humildade, tem que pedir ajuda a Deus, porque tem coisas realmente que são difíceis. Tem casamentos que, por uma traição, não é pequena, se acabam. Tem outros que a gente conhece testemunho de pessoas que foram traídas várias vezes e permaneceram até que o marido, ou a mulher, no caso, não importa, se converta. Então, perdão aí está, nesse caso, tá a continuidade de uma família, não é? A continuação de uma família toda estruturada está dentro do perdão. E se não tem a ajuda de Deus, se a gente não é humilde para pagar um preço, né? Pedindo a ajuda de Deus, a destruição e a consequência pode ser muito danosa. É verdade. Há casos, há situações onde o perdão é muito complexo e só com a ajuda divina. Né? Pensa você em alguém que perdeu um filho, né? Perdoar esse assassino. Alguém que perdeu alguém que muito que ama, dar o perdão a esse assassino. Não é uma coisa simples. Então, só quem passa pela situação para entender de fato. Pensa você numa jovem que foi violentada pelo próprio pai. O perdão não é simples, mas é terapêutico. E a pessoa, é a ajuda que ela tem, né? Quando ela começa a se ajudar, quando ela dispõe-se a perdoar. Agora, eu queria avançar um pouquinho mais no debate. O fato de perdoar alguém que me ofendeu não quer dizer que eu tenho que ser o melhor amigo dessa pessoa. Isso aqui é um grave erro que se comete por aí. Você tem que perdoar e tem que conviver com ela. Não. A palavra de Deus é muito clara em dizer assim, convivei-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros. Convivei-vos uns aos outros na medida que nós podemos conviver. Então, eu não preciso ser o melhor amigo dessa pessoa que tanto me ofendeu. Eu posso perdoá-la. Agora, daqui para frente vai ser você no seu canto e eu no meu. Não tenho nada contra você, mas não quero intimidades também. Então, isso não tem nenhum problema à luz da Bíblia. Eu não sou obrigado a ser o melhor amigo de uma pessoa que me fez muito mal. Eu não sou. Eu posso dar o meu perdão, mas cada um toque a sua vida com a bênção do Senhor. Eu não tenho que ser o melhor amigo dessa pessoa mais. Ninguém tem que cobrar isso de mim. Então, tem que cuidar muito com esse aspecto. Fernanda? Então, pastor, uma pessoa que te ofende, você tem que dar esse perdão para ela? Ou basta você perdoar sozinha na sua casa e não conviver mais com ela? A gente dá o perdão quando a pessoa vem até a gente. Se a pessoa nunca veio me procurar, eu tenho que perdoar e esquecer. Agora, eu vou oferecer esse perdão verbal, essa reconciliação, quando a pessoa me buscar para isso.
certo? Então a pessoa tem que buscar esse perdão. Quem erra tem que buscar, a não ser que isso me incomode, que isso esteja me atrapalhando. Aí eu posso buscar a pessoa para um diálogo, para passar e colocar tudo a pratos limpos. Isso eu posso, certo? Não há nenhum problema nisso. É até uma atitude altruísta. Mas a pessoa que ofendeu, ela tem que buscar o perdão. Daniele? Em Mateus 5, a partir do 43, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis do vosso Pai Celeste, filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí eu levo em consideração a questão do amor. Se a gente aprender o amor incondicional de Deus, vai ficar muito mais fácil de perdoar. Não é porque, no caso de pessoas que são humilhadas e traídas, é muito difícil você perdoar de fato alguém se você não o amar. E você tem que pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda a amar com o teu amor. Não é que o senhor sabe que no grego são várias palavras para o amor, né? Uhum. E no português é só amor. Aí no grego é amor de pai para filho, de amigo para amigo, amor de marido para mulher. E o amor de Cristo, que é o incondicional, independente de você dar retorno ou não. Que é o ágape, né? Aí, às vezes, você tem que aprender o amor ágape para você poder perdoar. E é tremendo isso, porque eu tenho experiência pessoal de perdão, assim, que só Deus, não é? E, assim, o resultado, a consequência é tão linda, né? A presença de Deus é tão tremenda que vale a pena se esforçar, não é? Chegar lá e dizer assim, eu não queria mais olhar para a cara dessa pessoa, mas eu vou lá estender minha mão e, de repente, pode ser que sim ou não, mas, de repente, se torna um amigo teu. E, assim, vai colocar aquela brasa incessante na cabeça dele. Por que ele está fazendo isso? E Deus ali vai estar sendo representado. Ok. Um outro detalhe. Quantas vezes eu devo estar disposto a perdoar alguém que me ofende? Lembra que Pedro um dia se aproximou de Cristo e disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E por que Pedro mencionou que até 7 vezes? Porque os rabinos ensinavam que até 3 vezes você tinha que dar esse perdão. Aí Pedro pensou assim, já que os rabinos ensinam 3 vezes, eu vou ser melhor. Senhor, até 7 vezes? Aí Jesus surpreende Pedro e disse, não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é uma conta muito simples, 490 vezes. Mas se alguém pecar contra você 491 vezes, você não vai dar o perdão? Na realidade, Jesus está usando aqui uma hipérbole, né? Para dizer o seguinte, o seu perdão tem que ser ilimitado. O seu perdão tem que ser ilimitado. Quantas vezes a pessoa precisar, você tem que estar disposto a perdoar. Porque se nós agirmos assim com o nosso próximo, assim também Deus agirá conosco. Lembra mais uma vez daquela mulher pecadora que lá enxugava os pés de Cristo depois de haver lavado com lágrimas? Jesus disse para ela, disse para Simão a respeito dela, né? Ela muito ama porque ela muito foi perdoada. Então, quanto mais você perdoa, mais você ama. É esse amor ágape, né, que vai sendo desenvolvido no coração daquele que perdoa. Então, não 7 vezes, disse Cristo, mas até 70 vezes 7. E por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus pagou o preço de toda a nossa transgressão, de todo o nosso erro. Então, eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado, porque Cristo me perdoou. Por isso, hoje, a nossa decisão deveria ser, eu creio que apenas Jesus pode perdoar meus pecados. Quero agora confessar minhas culpas e suplicar dele o perdão. Desejo também a graça do céu para perdoar aqueles que me ofendem, assim como Jesus me perdoou. Que essa seja a minha e a sua oração.
E enquanto nós ouvirmos essa última música, ou essa música agora, eu queria que você pensasse. Você precisa buscar o perdão de alguém? Que a graça de Cristo te ajude a você buscar esse perdão. Às vezes não é fácil, mas a gente tem que descer do pedestal, reconhecer nossas falhas, reconhecer que erramos e então buscar a pessoa. Você foi ofendido, o seu coração tem que estar aberto para oferecer o perdão. E saiba que se alguma prova chega à tua vida, por maior que ela pareça ser, Deus nunca dá uma prova sem junto dar o livramento. Então Deus tem a solução para o problema. Por isso peça a Ele que a graça dos céus cubra você e que você esteja disposto também a perdoar. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar e palavras de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos. Por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Hoje eu sou livre, já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na
Não podemos mais viver sem que o perdão de Deus habite em nosso coração. De fato, esse perdão que o nosso maravilhoso Deus nos concede deve ser estendido também para as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos estar dispostos a perdoar. E quando se tem um coração perdoador, quando precisarmos também ser perdoados, nós da mesma forma careceremos da graça que pode cobrir nossas faltas e pode nos conceder alento para uma nova caminhada, para uma nova vida. O perdão de Deus é tão maravilhoso que nós não precisamos ficar presos aos castelos fantasmas do passado. Deus hoje mesmo está disposto a perdoar você. E se você fez algo do qual você muito se envergonha, se você fez algo que até hoje você não conseguiu se perdoar, a graça de Cristo se manifesta para você. Aceita o perdão divino, esquece o teu passado, levanta a cabeça, toca a sua vida. Essa história de que Deus não perdoou pode ser a voz do diabo na sua vida. Deus perdoa. O quadro que a Bíblia pinta do Pai é um quadro perdoador. Aquele filho pródigo, depois de ter queimado toda a fortuna do pai, de ter vivido com prostitutas, de ter desejado a morte do pai, quando o filho volta para casa, como disse Cristo que o pai estava? O pai estava de braços abertos. Isso não é maravilhoso? Mas a cena mais linda para mim da parábola não é só o pai de braços abertos. É Jesus contar que os olhos do pai nunca saíram da estrada, porque o pai o avistou quando ele ainda vinha longe. Se o pai avistou o filho quando ele ainda vinha longe, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. O pai sempre dizia: um dia meu filho volta. E é isso que Deus espera de mim e de você, que um dia a gente volte. Se fizemos algo no passado, Deus está disposto a nos perdoar, esquecer completamente e lançar no mais profundo oceano. Vamos aceitar esse perdão de Deus. Vamos deixar o passado no passado. Vamos levantar nossas cabeças e vamos continuar a caminhada. Porque aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Recebe, meu querido amigo, minha querida amiga, o perdão de Deus. Ele está aí para perdoar você. Se você disser para Ele que você precisa desse perdão, Ele vai te dar. E o seu coração vai viver em paz. Vamos orar por isso? Senhor, queremos estar reconciliados contigo. Queremos que, a despeito de nossos erros, de nossas falhas, o céu nos aprove. Queremos viver na Tua presença. Por isso, Pai, perdoa as coisas que fizemos e que magoaram Teu coração. Perdoa as coisas que nós fizemos e que feriram o nosso próximo. Perdoa nossas falhas. Aceita-nos, Pai, do jeito que nós estamos, para que um dia sejamos como o Senhor deseja. Cubra, Senhor Deus, os nossos pecados com a Tua graça. Tira de nós a culpa. Restaura em nós a alegria de viver e ajuda-nos a caminharmos na Tua presença. Tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas o fazemos confiados em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Obrigado, querido, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá.